Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Roosevelt Conci e nós estamos hoje aqui novamente no Zoom Debate. Hoje nós não estamos aqui para falar sobre o futuro. Estamos aqui porque o futuro já chegou. E chegou cobrando caro. A COP30, realizada no coração pulsante da Amazônia, não foi apenas mais uma conferência, foi um espelho. E um espelho que nos obriga a olhar para o planeta como ele realmente está. E ele está superaquecido, por exemplo, vulnerável e perigosamente perto de limites que não podem ser ultrapassados. Pela primeira vez, o mundo inteiro pisou em solo amazônico. E para discutir o quê? Discutir o clima dentro de um bioma que ajuda a sustentar a vida do planeta. E entre avanços, acordos, conflitos e contradições, emergiu uma pergunta inevitável. O que, de fato, a COP30 deixa como herança para o Brasil e para o mundo? Hoje, aqui no Zoom Debate, vamos muito além de manchete. Vamos entender o que mudou, o que permaneceu igual e o que ficou mais difícil ainda a partir de agora. E para isso recebemos dois especialistas que viveram a COP30, e um em especial, o professor Fernando Cavalcante e Pedro Rivas, que esteve lá, diante do campo de combate, diante da realidade do que venha a ser uma COP30. E com o seu podcast, prepare-se, porque se tem um tema que já não dá mais para adiar, é este. E você, com certeza, você não pode sair daí, porque esse tema não diz respeito a nós somente, diz respeito a toda a sociedade, diz respeito a todo o planeta. E se você está nesse planeta, diz respeito a você. Até já, daqui a pouco a gente volta. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Roosevelt Conci, estamos aqui retornando para o Zoom Debate. E no Zoom Debate de hoje nós temos um tema que diz respeito sempre, eu falo a todos nós, e a todos nós hoje mais envolvente. Ele é um tema que, com certeza, ele não nos liberta, ele nos aprisiona, porque nós temos que estar junto aqui nesse coletivo para nós debatermos o que efetivamente nós podemos contribuir. E eu digo o seguinte, nós podemos contribuir, não eu e os nossos convidados, acho que todos nós podemos contribuir. E se chegamos até aqui, é porque, por parte de alguns, com certeza não houve a contribuição, a sua cota aí de contribuição efetiva para que a gente não chegasse a esse ponto que estamos chegando. Mas vamos falar deles aqui. Eu estou aqui hoje com o professor Fernando Cavalcante, que é geógrafo pela UF, com MBA em Engenharia Ambiental pela Universidade Cândido Mendes, ESG Partner, Educação Climática Ambiental, coordenador do Clima e Meio Ambiente e Lixo Zero da Associação Comercial, especialista e gestor e perito ambiental. O currículo é tão vasto aqui, Fernando, que eu me nego aqui a prosseguir. Eu sempre falo aqui o seguinte, Fernando, quem é o Fernando que está aqui hoje? Porque o Fernando que esteve aqui conosco alguns meses atrás, talvez não seja o mesmo Fernando de hoje, principalmente porque hoje nós vamos falar de COP. A COP, quem sabe a COP possa ter mudado alguma coisa na sua cabeça ou na sua vida, ou se não. Mas quem é o Fernando que está aqui hoje? Olha, tal qual da última vez que eu estive aqui, eu sou o professor. 40 e tantos anos de magistério, não vou abrir mão dessa minha função social, que ela, muito mais do que uma profissão, ela é uma declaração de propósito. E como eu trabalho na área de meio ambiente, geógrafo, o meu propósito tem tudo a ver com a nossa casa comum, que é o planeta Terra. E todos os acontecimentos que nós tivemos lá em Belém, pela COP30, são muito importantes para essa minha perspectiva profissional e de propósito. Nós tivemos recentemente aqui em Friburgo, nós fomos aqui indicados pela Confederação das Associações Comerciais do Brasil para que pudéssemos aqui promover um evento ligado a negócios no ESG. E nós tivemos ali, convidamos para que pudesse abrir naquele momento, um dos painéis, o Pedro Rivas. E o Pedro Rivas está aqui com a gente. E o interessante, para que você possa ir, acho que já sensibilizá-lo, é que o mundo viveu nos últimos
praticamente no último mês, muito envolvido com relação a Belém. Né? Muitos não sabiam nem onde era Belém, o que era Belém, se Belém era Amazônia, se não é, e coisas nesse sentido. Mas nós tivemos alguém que hoje mora em Nova Friburgo, reside em Nova Friburgo, na sede dos nossos estúdios. O programa está sendo transmitido também para Friburgo, Teresópolis e Petrópolis, e para os municípios aqui do Centro-Norte Fluminense, e também para um pool de emissoras em São Paulo, através de uma startup chamada Soul TV. Pedro Rivas. Pedro Rivas é doutor por Rennes pela Escola de Negócios, com pesquisa na área de gestão e responsabilidade social ambiental, graduado e pós-graduado pela Escola Superior de Marketing e Propaganda, Propaganda e Marketing em Comunicação Empresarial, coordenador e professor no curso de pós-graduação em SG, Gestão e Comunicação, também pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, é professor pós-graduado do Instituto Europeu de Design e no Sebrae atuou no setor de energia aproximadamente 20 anos. Também vou parar por aqui, Pedro, para que você possa falar um pouco de você, porque às vezes o currículo ele é frio, mas ninguém melhor para falar da gente que a gente mesmo, para reconhecer quem somos nós. E quem é o Pedro Rivas, aquele que acaba de chegar lá de Belém. Alguns chegaram de Lima agora, tá? Depois da nós aqui. Depois da decisão. Depois da decisão. E você chegou de Belém. Sim. Mas fala aí um pouquinho quem é o Pedro Rivas, da onde Pedro Rivas, além de Belém, ele vem, ele chega em Friburgo. Quem é o Pedro? Pedro pelo Pedro. Ok, não posso deixar de dizer que eu sou baiano, então, em primeiro lugar, eu vim da Bahia. Olha só. Então, assim, e primeiramente também muito grato pelo convite, o Roosevelt e o Fernando também aqui, mais uma vez, uma alegria encontrá-los, assim como estivemos lá no ISG Business, né? E o que eu posso dizer, assim, como foi colocado aí, né? Eu atuei 20 anos no setor de energia, mais especificamente na Petrobras, numa empresa de petróleo, como comunicador, né? Então atuei na área de comunicação e na área de responsabilidade social e ambiental, que me deu ali a força para o contexto para eu fazer um doutorado para estudar isso, gestão de responsabilidade social e ambiental, né? Então um assunto bem direto a esses assuntos que a gente está colocando aqui. E eu sou professor hoje também. E o que eu posso colocar assim de quem sou eu hoje, que venho de Belém, certamente foi um evento que mudou a minha forma de ver uma porção de coisas. A gente vai conversar aqui sobre isso. E sem dúvida, assino embaixo de todas as suas palavras. Acho que esse é o ponto da necessidade urgente de a gente entender a urgência desse assunto. Né? Vi lá nos corredores da COP30 o professor Carlos Nobre dedicando o seu tempo, correndo de um lado para o outro nos corredores, procurando mobilizações. Acompanhei essa mobilização dele e dos responsáveis lá pelo pavilhão da Ciência Planetária, né? Para levar o assunto da ciência, né? Pautar as decisões com base em ciência, né? Então, para começar, assim, diria que chego aqui mobilizado por essa conferência que realmente foi diferente de todas as outras, pelo que eu escutei e pude escutar de pessoas que já foram em outras e que estiveram também lá. Pedro e Fernando, naturalmente nós vamos chegar à COP. Sim. Acho que a COP é o fundo desse nosso encontro. Sim. O programa tem como propósito a democratização do conhecimento, democratização da informação, de dados, que a gente possa, ao sair daqui, fazer com que pessoas que iniciaram o programa, elas saiam diferentes, elas saiam transformadas. Transformadas não pela ação efetiva, né, mas pelo conhecimento, pelo domínio da informação, dos dados, que possa fazer com que amanhã ela comece, com certeza, a adotar uma postura diferenciada. Né? E talvez se isso fizer sentido, para quem está nos vendo agora, eu acho que o tempo está efetivamente começando para esse processo de transformação. E não é tarde ainda. Mas vamos fazer a chamada, sempre que a gente faz a chamada contextualização. Né? Fernando chega aqui, hoje você tem também uma responsabilidade, porque você coordena uma Câmara de Meio Ambiente, lixo zero, e nós adotamos, né, esse ano o clima. Né? Então, mas vamos falar um pouco, como é que o Fernando chega aqui com relação a todos esses debates ao longo do tempo, até a COP,
COP, que depois nós vamos falar. Como é que chegamos até aqui, né, dentro desses 40 anos de sala, dentro dessa troca que você faz, o professor não é mais o mestre, o professor não está mais empoderado, né, porque isso aqui, o empoderamento às vezes está aqui, e alguém quer nos derrubar dentro de sala de aula, então a gente precisa estar preparado para esse diálogo permanente. Então, quem é esse Fernando e como é que ele chega aqui? Olha, é interessante a gente perceber essa questão da história, né, que nos traz até aqui, porque quando você fala nos traz até aqui, é até aqui mesmo, porque a COP30 e tudo que a gente está vivendo hoje nessa nova conjuntura, né, que perpassa a COP30 é diametralmente diferente e oposta ao que a gente tinha na COP29, 28, 27, porque a gente vivia num mundo de cooperação internacional, de grandes acordos de globalização, onde todo mundo assumia responsabilidades pactuadas, né, pelo planeta todo. Mas agora, com a nova conjuntura inaugurada pelo Trump nos Estados Unidos e a sua guerra tarifária, esse mundo que a gente estava vivendo, que eu estava vivendo, que eu estava lecionando lá atrás, ele está mudando radicalmente. Eu estou tendo que estudar novamente para poder fazer frente a essas transformações. Porque a guerra tarifária que o Trump, né, mobiliza o mundo, ela destrói aquele mundo de cooperação global, onde cada um assumia a sua responsabilidade dentro de uma grande cadeia global de produção da vida, e a gente retorna para um mundo de fronteiras fechadas, onde cada um valoriza os seus recursos, e isso coloca em xeque toda uma discussão que a gente vinha travando dentro das COPs anteriores, porque a gente tinha sempre a percepção, por exemplo, dos recursos partilhados e organizados globalmente. Hoje não, cada um é dono, né, do seu recurso. Voltamos à época do protecionismo. Então isso tudo é o caldo de cultura no qual a COP aconteceu. Né? Então a gente que estava acostumado a uma realidade aqui atrás, né? Na COP29 era uma realidade, a COP30 já é outra realidade. Então isso traz uma complexidade muito, 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 muito grande e uma dificuldade para você avançar nesse momento. Então eu acho até que a COP entregou o que ela podia, mas mais do que qualquer coisa, ela se reuniu em Belém. Isso eu acho que é o grande... o grande prêmio que o planeta recebeu, né? De estar todo mundo reunido lá, encarando esse momento, que é um momento totalmente distópico. Eu não sei o Pedro que esteve lá se concorda com essa visão, se passa por aí um pouco, essa complexidade da mudança, né, do perfil ou do cenário econômico do planeta. Eu li esses dias duas perspectivas que a Folha de São Paulo provocou, uma com o Cláudio Ângelo, do Observatório do Clima, e do Carlos Nobre. E foi colocada a pergunta assim: a COP foi um sucesso? E o Cláudio Ângelo responde que sim, e o Carlos Nobre responde que não. Mas se você for ler o texto, eles falam a mesma coisa. Eles falam de um mesmo cenário. Como é que é isso? Né? Porque e ele justamente fala que seria muito ingênuo dizer que a COP30 foi um sucesso de uma maneira assim solta, de maneira livre, porque ela não entregou. E as COPs não estão entregando, né, o objetivo principal dela. Né? A Ana Toni, que é a CEO, né, dessa COP, ela disse numa outra reportagem, num artigo, que claramente não podemos esperar das COPs que esse sistema resolva. Não vai resolver. Esse sistema não resolve. Mas ele é necessário. E esse é o ponto. Né? E aí eu acho que o importante, nós precisamos sair de uma cultura do algoritmo, da lacração, né? Do byte, de você querer resolver esse assunto num ponto só. Né? Porque esse próprio Cláudio Ângelo, que é do Observatório do Clima, ele fez vários posts, ele tem uma postura bastante crítica em relação aos problemas que a COP trouxe, falou do incêndio, do impacto, né? O incêndio, por exemplo, que aconteceu lá na Zona Azul, por exemplo, que é uma coisa que pode acontecer em qualquer lugar, mas houve críticas da ONU em relação à estrutura, a gente acompanhou tudo isso, né? Então ele foi combatido muito rápido,
mas aquilo somou-se, né? E foi um impacto forte, porque no último dia oficial, na sexta-feira, já a Zona Azul praticamente não funcionou, só funcionou lá a parte das negociações e da imprensa. Então, assim, houve esse impacto. Então, explica pra galera o que é a Zona Azul. Então, assim, a Zona Azul, ela é a zona, digamos assim, oficial, né, da COP, que lá, ou seja, só tem acesso à Zona Azul, né, que é credenciado, né, pela UNFCCC, né, que é o painel, né, ou seja, é a convenção quadro, né, que foi originada na Eco 92, né, então, que a ideia surge dali. Então entende-se a Eco 92, inclusive, como a mãe das COPs, né? Então nós temos aí há 30 anos realizando isso. E aí vale lembrar também que foi em Dubai, né? Na COP 28, que a gente teve pela primeira vez a menção dos combustíveis fósseis num texto final da COP. Então, desde sempre está se discutindo o clima, sem que possa se escrever no texto final que os combustíveis fósseis são a principal causa e precisam ser combatidos, precisa haver uma transição. E aí é importante, eu acho que conversa com a sua colocação, é importante considerar justamente a maneira como as COPs são estruturadas, porque para o texto final, ele precisa ter um consenso. Tem que ter o consenso de todos. E se não tiver um consenso de texto final, entra-se naquele caso de um colapso, né? Ou seja, você cancela os resultados totais daquilo e fica valendo o resultado da COP anterior, né? Então, o que eu vejo assim que bem responde e que conversa com o que você falou, que é que a gente teve uma COP muito diferente do ponto de vista da participação da sociedade civil organizada, né? Onde o assunto desses movimentos transbordaram a convenção. Então a gente viu aí a marcha climática, o assunto sobre combustíveis fósseis realmente dominou os corredores, dominou as conversas de uma maneira muito forte, e apesar de não estar no texto final, a gente sabe que aí o governo da Colômbia propôs lá uma conferência global específica para tratar sobre combustíveis fósseis, especificamente sobre isso que vai acontecer em abril de 2026. Né? Fernando e Pedro, permita só algo, e os dois são professores, naturalmente, que eu acho que existe uma natural euforia, porque nós estamos ainda no calor, sim, ainda não dos desdobramentos, mas do que acontece aí com o término. Né? Mas muitos que estão nos vendo e ouvindo, efetivamente, desconhecem o que... Fernando, você falou assim com uma familiaridade do que tenha sido as COPs 27, que você chega aqui e tal com relação, mas acho que é preciso antes um pouco, só para a gente voltar e a gente trazer o seguinte: o que é a COP, o que a COP nasce de forma bem prática e fácil. A COP nasce com que sentido? Para que a gente possa chegar o que tenha sido alcançado. Porque você falou, não foi alcançado, elas vêm diferentes. O que é uma COP que se espera para que a gente possa depois dizer o seguinte: o que a gente viu? Nem todos os chefes de Estado vieram, poucos chefes de Estado vieram, muitos chefes de Estado vieram, os debates foram, para se abrir foi facilitado, porque houve um consenso inicial para a abertura dos temas, senão não se abre, fica como se fosse travado a pauta, mas vamos por aí, só para a gente poder aí voltar e a gente avança, porque vocês não deram nem tempo para a gente deixar a COP lá para frente, vocês já entraram, já passando uma terceira. Olha, a COP é a Conferência das Partes, que tem origem lá atrás, né, como ele falou, da Rio Eco 92, e que é a pactuação da discussão e da tentativa de resolução dos problemas ambientais que a gente tem na nossa casa comum, que é o planeta Terra. É parte da consciência de que todas essas problemáticas que vêm aparecendo com a crise climática, elas não são uma problemática exclusiva de um país, ou de um continente, ou de um sistema. Ela é uma problemática do planeta e, como tal, ela tem que ser resolvida. Então, de lá para cá, vem havendo as conferências das partes. Conferência 1, 2, 3, e agora nós estamos na 30. E é uma dificuldade, porque você partilhar a sua opinião para 180 países, né, buscando, como disse o Pedro, um consenso absoluto, é sempre um desafio. A gente, às vezes, não consegue consenso dentro da nossa casa, com a família.
Imagina você obter um consenso com 180 países pelo mundo, cada um com seu drama, com a sua história, né, peculiar. Então é um desafio muito grande. Então só em estar reunido, eu já considero isso um grande ganho, né, porque é um ganho de consciência global de que é necessário sentarmos, discutirmos, partilharmos os problemas e indicarmos soluções. Então, o que eu quis dizer é que tudo isso aí vem sendo construído dentro daquele padrão da globalização, de grandes organizações globais, né, e que se discute o papel de cada um na solução dos problemas, né, enfrentar a questão dos combustíveis fósseis, etc. e tal. Agora, nesse ano de 2025, existe uma ruptura. Né? Existe uma ruptura porque o modelo de globalização ele foi ao chão. Agora nós voltamos ao protecionismo, e aí essa questão então do petróleo e dos combustíveis fósseis ele passa a ter uma outra perspectiva, porque os combustíveis agora passam a ser uma arma, né, dentro dessa guerra global de tarifas e de valorização, né, das diversas commodities pelo mundo afora, né? Então essa é uma dificuldade a mais que a COP30 trouxe e que as COPs anteriores não tiveram tanto, porque havia um clima mais, vamos dizer assim, no brasileiro, né, um clima de camaradagem maior entre as partes, conferência das partes. Essas partes são os diversos países. Esse ano não, esse ano você viu que até alguns presidentes ou alguns governos importantes do planeta, até como dos Estados Unidos, que tem um governo negacionista hoje, não tiveram a participação efetiva. Né? Pedro, se você estivesse então dentro dessa trajetória, dessa jornada que nós iniciamos aqui agora, se tivesse que você entrar hoje na sala de aula, pelo primeiro dia como professor, tivesse uma turma lá de primeiro período, e você pudesse trazer para ele o seguinte: como é que o mundo hoje, se você fizesse uma anamnese rápida, como é que é esse mundo que nós estamos vivendo? Porque acontece o seguinte, há alguns debates paralelos que dizem o seguinte: se terceiriza, se coloca, se deixa a chamada sociedade ela fora do debate e se espera que as lideranças elas possam aí trazer as soluções que na verdade não efetivamente nos impactam, mas dependem de nós, depende da nossa adesão, de algumas adesões. Mas como é que chega agora? Um aluno te pergunta: professor, mas em que momento nós estamos da história combalidos? Quer dizer, porque, por exemplo, se fala uma questão, aí trago mais uma questão para você. Pela primeira vez se realiza, no caso aqui, uma COP, ocorreu em um bioma que está fisicamente perto do ponto de não retorno, por exemplo. Sim. Então, a partir daí, você entrou em sala de aula e aí, como é que você faz a tratativa? Como é que você dialoga com esse aluno do presente? Sim. É uma complexidade muito grande, né? Esse ponto, porque nós vivemos muitas crises conjunturais, né? A gente está falando, o Fernando esteve falando dessa crise, né, do multilateralismo, isso está posto de fato. Eu traria assim uma visão só, traria talvez uma ponderação que eu acho assim, que esse problema ele vem sendo construído há muito tempo, né? Ele vem sendo construído há muito tempo, porque senão a gente já teria entregue um resultado melhor. E a gente não conseguiu entregar um resultado melhor em relação, por exemplo, a essa transição energética que é necessária. Só para falar de clima, né? Então, assim, eu diria, né, contextualizaria, acho que é importante isso, de que esse problema das emissões, por exemplo, né, e o problema da extração de recursos de uma maneira irresponsável, o problema do descarte, né, de sobras de produção, de resíduos, né, como estava aqui falando, o uso da mão de obra de uma maneira irresponsável, o trabalho humano, o trabalho análogo escravo, a concentração de riqueza, né, tudo isso é um problema que foi, digamos assim, em grande escala estabelecido pós-revolução industrial. Então a gente está falando de um problema que foi gerado, intensificado dentro de poucos séculos. Então eu vejo que isso tem uma necessidade da gente entender que desde a Revolução Industrial, se a gente pensar ali 1800, né, então século XVIII, XIX, a gente pensar que é um problema relativamente recente na história da humanidade. A intensidade que isso aconteceu, né?
Então, assim, hoje o cenário a ciência, esse assunto das mudanças climáticas, da relevância, ele começa a ganhar mais evidência, começa a ser mais assunto de todos, mas é importante as pessoas saberem, quem quiser saber e procurar saber. As evidências, elas já existem há décadas. Há décadas, porque não foi criado esse painel, né, a Convenção Quadro da ONU, esse grupo da comunidade científico-acadêmica que estabeleceu a existência das COPs, né, com 198 países, etc. Isso não foi estabelecido por achismo. Isso foi o que existe de melhor da ciência naquela época, há mais de 30 anos, que a ciência já tinha comprovação disso. E tudo que está acontecendo no mundo está correspondendo com o que foi falado. Correspondendo. E pior, está correspondendo de uma maneira pior. Por quê? Porque a ciência, por definição, ela é conservadora. Ou seja, se você faz um cálculo de que algo vai acontecer, você sempre tem margem de erro dentro da ciência. A ciência, ela não é catastrofista. Ela não é alarmista. A ciência, ela faz o que é. Você faz um estudo de um jeito para que outra pessoa possa fazer no outro laboratório e o resultado dê o mesmo. E para isso ela tem margem de sobra. E as evidências de aquecimento são piores do que foi previsto. Né? E aí você falou esse ponto da Amazônia entrando em um ponto de não retorno, porque a ciência, a natureza, ela tem esses movimentos que entram em progressão geométrica. Então, é um tema absolutamente complexo. E aí entra um outro ponto, que é como é que você ensina isso, um assunto que é complexo, e pela complexidade, as fake news, né, e gente mal intencionada, né, entra no assunto para dizer, não, mas no meu tempo também tinha isso. Entende? Então a gente precisa compreender o assunto e entender que isso tem muitos pontos de contato. Por conta disso, ainda nessa questão da COP eu vi uma reflexão e uma fala que acabou isso sendo assimilada, que a COP de Belém foi uma conferência de confrontos, tá? Não de consensos. Confrontou discursos com realidade, promessas com resultado, metas com ciência. Faz sentido para vocês? Faz, porque isso faz parte até de uma certa simplificação da questão complexa, porque é muito complexo tudo, né? Então o pessoal simplifica às vezes numa palavra de ordem, né? Por exemplo, né? A questão dos combustíveis fósseis, né? Existe uma pesquisa, e eu trabalho diretamente sobre isso, eu gosto muito do trabalho de resíduos sólidos, né? Existe uma pesquisa que coloca que, né, o aquecimento global e a concentração de carbono na atmosfera, ela obedeceria a seguinte percentual: 55% do problema ele é devido às emissões pela queima dos combustíveis fósseis. E os outros 45% do problema, eles são emitidos em função da questão do descarte e da falta da economia circular. Então, por exemplo, eu não vi na COP30 uma discussão da economia circular, né, proporcionalmente à importância que ela tem. Porque, por exemplo, Belém, um calor, né? Aí eu vou lá e pego uma garrafinha de água mineral e tomo, e jogo aquela garrafinha PET fora. Eu vou pegar, daqui a pouco, eu vou pegar outra garrafinha de água mineral, vou beber e vou jogar a garrafinha fora. Esse problema da gente produzir indefinidamente uma quantidade infinita de garrafas PET para ela ser usada em 5 minutos e jogar fora, são os 45% que a gente tem que também ter uma política para isso. Então lá na COP30 eu vi muito forte uma política quase contra o petróleo, né? Criminalizando o petróleo num momento que isso é muito complicado. Por exemplo, eu ainda estava vendo, acho que foi até no seu podcast, uma discussão sobre a questão do petróleo na margem equatorial, que a gente hoje está discutindo aqui no Brasil, né? Uhum. De que o Brasil, inclusive, está com pressa, porque a Guiana ali do lado já está tirando o petróleo, e como o petróleo vem lá do fundo, ela está tirando, alguns dizem que está tirando o petróleo do Brasil, né? Porque ela já está tirando o petróleo, né? E o petróleo, por exemplo, essa sala aqui onde nós estamos, né? Aonde não tem petróleo, né?
Na minha roupa tem petróleo, no microfone tem petróleo. Aqui, a cerâmica tem petróleo na tinta. Né? Tem petróleo para todo lado. Então não é tão simples assim como estava sendo colocado na COP30. Né? Vamos parar de explorar o petróleo. O petróleo não serve só para produzir energia, ele serve para produzir bens. Então a discussão é uma discussão muito complexa. Então a gente precisa ter muita calma nessa hora para poder, como diz o Pedro, a gente analisar, aprofundar as análises, para a gente ter clareza. Porque se tudo fica resumido a uma palavra de ordem, eu sou contra o petróleo, ou o outro é eu sou contra isso. Geralmente essas palavras não refletem a complexidade da realidade. Pedro, o Brasil no centro das contradições. Tá? O país chega com um protagonista climático, naturalmente, né? Mas também como apontado por fragilidades internas, né? Especialmente pela discussão sobre retrocessos ambientais. Sim. Quer que eu fale a respeito disso? Por favor. Vamos lá. Eu queria só, já que estamos num debate, eu queria só fazer um contraponto a isso que o Fernando colocou. Eu não vejo, eu entendo que esse ponto que o senhor colocou de não poder haver uma transição imediatista em relação ao petróleo, concordo totalmente. Mas eu não entendo que na COP, do ponto de vista assim, do que representa a mensagem da COP, eu não entendo como uma mensagem de uma, digamos assim, uma demonização do petróleo. Eu não vejo assim. Eu vejo que assim, porque o que está sendo falado é de um mapa do caminho para afastamento ou eliminação do petróleo. E se sabe, isso é consciente de quem está falando isso, do presidente Lula que propôs isso e que a gente vai chegar nessas contradições, né? Porque foi uma fala que a Marina Silva colocou, a ministra, né, do Meio Ambiente e Clima, colocou, que ela ficou repetindo uma fala do presidente Lula. Em que pese as nossas contradições, que precisamos ter esse mapa do caminho. Então nós já sabemos, né, já se sabe que uma transição, assim, quando se quiser fazer, vai ter que ser uma coisa de décadas. É uma conversa de décadas. E esse é o problema, porque o Carlos Nobre estava colocando lá. Precisa haver uma redução que, pela ciência, tem que ser esse ano, 2026, começar uma redução. E agora, nesse ano de 2025, a previsão é de um aumento de mais de 1% nas emissões. Então tem que ter uma redução de pelo menos 5% anual, para não passar de 1,5% além, né, de 1,5 grau, né, além dos níveis pré-industriais. Então, a situação é grave, e aí esse é um ponto que eu quero deixar aqui como educador que somos, né, a gente deixar esse registro, porque esse argumento que é real, de que tudo aqui é feito de petróleo, que não tem como a gente se abster disso em pouco tempo, isso é real, mas isso às vezes é usado como argumento por aqueles que são negacionistas, para ganhar tempo. Não, tudo é feito de petróleo. Ou pergunta, você veio aqui como? Eu vim de carro. Eu uso etanol hoje, mas meu carro quase todo é plástico. O carro é um monte de plástico. Vem da onde isso? Qual a alternativa para isso? Então, esses são outros problemas que têm que ser resolvidos. Em relação a essas contradições, aí vamos lá. Eu entendo que a opção que o governo fez, né, de explorar petróleo na margem equatorial é uma posição que coloca o Brasil numa condição diferente do que se ele pudesse abrir mão disso. Só que eu entendo que não seria muito, digamos assim, realista esperar que o Brasil faria isso, que o governo faria isso. Abrir mão de uma exploração, de uma fronteira nesse momento atual. Não seria realista, dado o que, de fato, o governo está expressando de transição energética, que não está claro. Não existe um plano de transição energética. Você pode explicar um pouco melhor Vamos lá. O que é essa transição energética? A transição é justamente isso. Como é que você... Porque, assim, aí colocando em perspectiva, né? O Brasil tem uma matriz de energia, ou seja, uma composição de todas as fontes de energia, que vão aí hidrelétrica, eólica, solar, combustível fóssil, né, que aí pega petróleo, carvão, enfim, e outras fontes. Nós temos uma energia, na média, global, considerada limpa, das mais limpas do mundo, certo? Isso, do ponto de vista comparativo entre países, é bastante relevante e coloca, sim, o Brasil numa posição de vantagem, numa posição de destaque no mundo. Ok.
Só que na hora que você faz uma COP na Amazônia e você libera, né, a pesquisa, mesmo que fazem pesquisa, porque ninguém pesquisa só para pesquisar. As pessoas pesquisam para poder produzir. Então foi liberada a pesquisa, depois de todo um imbróglio, né? Ou seja, de quem quer explorar, que o governo federal quer explorar, e o Ministério do Meio Ambiente tem os seus parâmetros. Do IBAMA tem a legislação ambiental que tem que ser atendida. E a complexidade de se explorar petróleo naquele bioma. E a dificuldade de você garantir a segurança nos termos da indústria petrolífera do que é possível no caso de um incidente, por exemplo, como aconteceu no Golfo do México, em que ficou vazando ali meses, né? Petróleo. Então, se acontece uma coisa dessa a tanta distância, tem estrutura para você proteger esses biomas? Ok. Então, assim, essa transição energética, para a ciência, isso é fato. Para a ciência, não poderia ter mais nenhum projeto petrolífero no mundo. Nenhum novo. Nenhum novo. Se todos os projetos que existem continuassem, se não tivesse mais nenhum novo, a gente ainda teria que daqui a 10, 15 anos estar compensando uma quantidade enorme de carbono. Ou seja, nós não temos hoje estrutura para dar conta nem do que a gente já está produzindo, nem do que a gente está emitindo. Então não poderia ter mais. Só que a gente tem que entender como é isso na prática para o mundo. Não é simples. O que você faz com o... É muito complicado. Então, assim, a gente tem que ter preparo, a sociedade tem que se preparar e se estruturar para apresentar uma alternativa para essa transição. De fato, o que a Petrobras tem que fazer? O que é essa transição justa? A Petrobras hoje ela investe, ao que me consta, aproximadamente 9% do seu investimento total vai para renováveis e para a transição energética, que inclui, se eu não me engano, descarbonização da sua produção, que é melhorar a eficiência energética, de como ela produz petróleo, etc. Então, assim, nós precisamos de muito mais. Então, essa transição energética, ela envolve isso. Então, assim, um país... A pergunta que eu faço é, como um país pode liderar uma transição justa energética global, continuando com o petróleo, que é a principal causa do aquecimento global? Isso é uma problemática muito, muito séria, porque na realidade isso que está sendo colocado, essa questão do Brasil, né, mas dentro do planeta. E em 2025, onde, por exemplo, a maior economia do mundo, os Estados Unidos, tem uma política negacionista, né? Então ele não está de acordo com todas essas metas que estão acontecendo aí, né, que aconteceram na COP30. E nós vamos sentir isso daqui a pouco, Rússia. Em janeiro, quando o sol bater aqui em Nova Friburgo, o pessoal vai começar a sentir, tem alguma coisa diferente. Que calor de Rio das Ostras em Friburgo é esse? Entendeu? Porque a gente vai sentir na testa o calor, a gente vai sentir o aquecimento como todo o planeta está sentindo. Então é uma coisa muito séria. Mas no planeta, nesse momento, nós não temos mais aquela organização globalista, vamos dizer assim, aonde o mundo todo se curvava perante essa necessidade de você diminuir a emissão de carbono e tinha uma política comum. Hoje isso está dificultado pela própria posição da maior economia do mundo, que é dos Estados Unidos, e sem falar na quantidade de guerras que a gente tem por aí, que explode-se coisa toda hora na atmosfera que está fora desses cálculos. Né? Os cálculos falam só das emissões do transporte, da indústria, etc. e tal, mas você não vê nesses cálculos todos a explosão que teve em Gaza, para destruir Gaza, ou na Ucrânia. Então, a situação que a gente vive hoje é uma situação muito, 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 muito complexa. E que um país como o Brasil, por exemplo, só para fechar um pouco aquele debate, a gente, se não explorar petróleo em determinadas situações, vai ter alguém de lá que vai querer explorar. Nós tivemos esse problema no nosso pré-sal. Sim. O pré-sal era da Petrobras e teve um problema danado, inclusive político no Brasil, até troca de governo. E aí, quando trocou o governo na época, o pré-sal foi todo para a mão das multinacionais, inclusive chinesas. Né? Então, essa questão de você ter, né, um recurso e você não explorar, vai ter alguém lá fora que vai mudar o governo para poder explorar isso. É o caso, por exemplo, até das terras raras hoje.
Né? Então, por exemplo, quando você fala, é preciso mudar, né, a matriz da emissão de carbono para outras matrizes. Outras matrizes que, por exemplo, vão usar intensivamente as terras raras. E a gente ainda não tem, né, um estudo da consequência disso a longo prazo, a exploração das terras raras, o uso disso tudo. Né? Então, o momento que a gente vive da humanidade é um momento realmente desafiador para nós e principalmente para as novas gerações, que tem que estudar um bocado, a galera mais nova aí tem que se dedicar aos seus estudos, porque eles vão ter um desafio a resolver aí na frente, e que não é um desafio que você vai resolver vendo telinha de TikTok. Eu queria provocar o Pedro com relação a esses paradoxos, a crise climática, a crise econômica, por exemplo. Nós estamos falando aqui, você trouxe uma questão, a nossa matriz energética limpa, Brasil, e nós hoje estamos sendo aí provocados, estamos sendo perturbados, estamos sendo confrontados com relação a essas questões nossas, onde um petróleo com finitude aí de 30, 50 anos, ou coisa nesse sentido, a gente tem que fazer essa transição, nós estamos sendo cobrados até por essa transição. Questões que a gente pode... O país hoje, nós vivemos num estado do Rio em que vivemos uma monocultura. Né? O país, o estado ficou dependente, deixou de crescer naquilo que poderia crescer, se tornou um estado extremamente dependente, desses quase aí 90%, 80% do que seja o estado do Rio. Mas aí vamos lá, por exemplo, para um Congo. Né? Acho que a gente tem que trazer essa discussão. Não podemos fazer uma discussão aí no plano superior de a gente abrir mão de dizer o seguinte: o que é a economia de lá? O que é a matriz energética? Né? Quando se queima, né, as matas, e essas matas são onde vivem os macacos, né, e tal, e hoje, então, como é que se faz isso? Né? Como é que se faz? Se fala em transição energética em alguns lugares, por exemplo, com essa tanta efusividade com que a gente... Então, queria que a gente trouxesse isso para um plano, né? E você que esteve lá, e nós vamos ter daqui a pouco 15 minutos para a gente falar de podcast e sua vida nesses dias de COP, tá? Esse ponto que você está trazendo é justamente o debate em relação à transição justa, né? Que é o que coloca em perspectiva quem é quem nesse jogo. Hoje o maior emissor é a China, mas o maior emissor histórico são os Estados Unidos, né? Então, como é que você fala de justiça, né? No contexto em que alguém, se você colocar num gráfico, como é que fica isso? Né? Ou seja, a história e como é que foi construído esse império, como é que foi construído todo esse poderio econômico. Né? Então, essa discussão está na mesa. Está na mesa. E existe essa complexidade de justamente definir como que você viabiliza, digamos assim, entra em consenso para que alguém possa, enquanto o outro vai ter que restringir-se mais. Né? E aí é o que eu coloco, que eu retorno a esse ponto. Eu acho que esse momento, né, do multilateralismo, né, de tudo que está acontecendo, é um momento que aumentou muito a complexidade, mas esse debate sobre quem paga a conta nunca foi fácil. Nunca aconteceu de uma maneira fácil. Porque inicialmente começou-se com os tais 100 bilhões de dólares, que nunca foram pagos, e depois virou 1,3 trilhão que também não estão pagos. Aí algo que é entendido como avanço, que acordou-se em colocar no papel de triplicar, né, esse valor, ou quintuplicar, agora não estou lembrado, acho que é triplicar esse valor de compromisso, mas sendo que esse recurso não aparece. E aí hoje já se tem um entendimento que você tem que trazer recurso da iniciativa privada, você tem que criar outros mecanismos, porque esse dinheiro não vai simplesmente aparecer de um dia para o outro. Toma aqui, esse dinheiro, vai lá, Congo, faça a sua transição energética, porque você não vai mais explorar, e nós temos esse dinheiro e vamos oferecer. Entende? Então é um assunto que tem essa complexidade, e aí eu queria também só complementar do ponto anterior em relação a essa liderança global, que eu vejo que nós temos um dos grandes ganhos, né? Porque a COP não acabou, né? Acabou lá a conferência, mas a presidência, né, da COP, ela continua, né, até o final do ano que vem, até a próxima. Então, o presidente da COP, ele lançou por iniciativa própria
essa construção de 2 mapas do caminho relacionados à eliminação e afastamento dos combustíveis fósseis e ao fim a regulação, né, do desmatamento, né? Então é algo que não é oficial, não faz parte ou seja, do mandato da COP, porque quando a COP conclui que tem um texto, né, aquilo que está definido no texto é um mandato. Então significa que o próximo país que vai presidir a COP, ele está autorizado a dar sequência naquele assunto, né? Então esse assunto do mapa do caminho do combustível fóssil não era agenda da COP 30. Isso foi posto, isso foi levantado pelo presidente Lula. Entendo que como resposta também ao mundo, à necessidade que tem, e o próprio interesse, enfim, dele de se colocar como líder nesse assunto, de aparecer como, de ser líder, enfim, de se colocar nesse ponto, mas não era mandato da COP esse assunto. Então, mas ele informalmente agora aí, e a gente vai poder entender aí ao longo do ano qual é o fruto, de fato, dessa vitória indireta, né? Eu queria, Fernando, licença, só para eu agora começar a provocar um pouco o Pedro, professor Pedro, com relação a algumas questões. Você esteve lá, você tem um podcast. Sim. Fala um pouco desse podcast seu. Legal. Eu queria trazer uma provocação, dizer o que aconteceu lá, você foi com que propósito lá nessa cobertura, propósito naturalmente, tal, mas acho que é importante você trazer. E dentro disso, uma curiosidade naturalmente, porque nós estamos falando aqui o seguinte, a crise climática hoje é mais uma crise de temperatura, de governança ou de confiança? Entra nisso aí, por favor, porque nós estamos falando o seguinte, a COP trata só do clima, a gente fala assim, só do clima, o que é essa coisa do clima? Essa sopa de letrinhas que eu trouxe para você aí, tal, e aí o Fernando vai entrando, mas por favor, maravilha, fala lá de você. Nesse ano, no começo desse ano, eu lancei o Dá Tempo podcast. Dá tempo. Sim. Dá tempo, né? Dá tempo para resolver o problema climático. Dá tempo para um monte de coisa. Então foi uma resposta, né? É um projeto que eu criei com o objetivo de trazer uma resposta da melhor maneira que eu posso, que eu sei, junto com a minha rede, com as pessoas que eu conheço, com o conhecimento que eu tenho e que eu quero conhecer, para tratar desse assunto de sustentabilidade, de um modo de vida sustentável, viável no planeta, com um foco inicial em mudanças climáticas, né? Que é o desafio da humanidade do século, né? Então eu criei esse podcast esse ano, ele está no YouTube, no Spotify. Eu entrevistei 15 pessoas na primeira temporada de janeiro a maio, entre eles o Carlos Nobre, professor Carlos Nobre. Entrevistei a Camila Camilo, que é uma ativista, comunicadora da área. Entrevistei o Sérgio Margulis, que é economista, foi economista do Banco Mundial, e várias outras personalidades desse contexto, né? E eu acho que é uma posição muito confortável, né, de ser podcast, que você pergunta coisas, né? Então você não tem que falar muito, você pergunta e o especialista que vai explicar ali. Então desde sempre, assim, já há alguns anos que eu venho acompanhando de longe um pouco assim a COP, e eu tinha esse interesse. Já muitas vezes eu falei, cara, opa, COP, vou me lançar, vou lá, eu falei, não, então vamos lá, vamos estudar esse assunto. Então eu criei o podcast, e aí esse ano eu resolvi ir à COP 30 pelo podcast. Então fui credenciado, fui como imprensa credenciada no evento, né? E fui com o objetivo de cobrir, ou seja, de mapear o assunto com a melhor estrutura que fui. Então fui com o patrocínio do Sistema B, que é uma organização que tem uma certificação de impacto socioambiental. Fui com o patrocínio da MOA Carbon Neutral também, que é uma empresa que atua com consultoria, tem o apoio da Mangtech. Então fui com alguma estrutura lá para ter, né, uma possibilidade de filmar, de estar trazendo a minha perspectiva, e de estar nas redes sociais, enfim, nessa máquina que é fazer um podcast, né, que não é tão simples assim, né? Então eu fui lá com essa perspectiva, acompanhei uma série de painéis. Eu tenho um interesse também, eu me articulo aqui em Friburgo com uma série de pessoas, como o Fernando, entre outras pessoas, que têm interesse em clima e em sustentabilidade, porque apesar de eu não ter estado aqui, eu não morava aqui em 2011, nós estamos numa cidade que eu acho que viveu uma tragédia que precisa ser melhor tratada, tanto do ponto de vista de memória para a cidade, para o território, quanto do ponto de vista para o futuro, né? O que é que se quer fazer? Um parêntese aí ainda sobre o COP30.
A COP30 ela levantou uma série de fundos e financiamentos para projetos, principalmente na Amazônia. Então eu acho que, você falando de Friburgo, né, eu acho que um dos grandes ausentes da COP30 foi a Mata Atlântica brasileira. Né? Eu acho que os governos dos estados que têm uma grande quantidade de Mata Atlântica, eu posso estar errado, mas não tiveram presente com projetos importantes para a Mata Atlântica. Né? Tinha muitos projetos importantíssimos, né, para o bioma amazônico. Acho até para o Cerrado também teve alguma coisa. Mas eu não vi, eu posso estar enganado, mas eu não vi assim na imprensa, né, muita coisa em relação à Mata Atlântica, que é o que você estava falando assim, de Friburgo. Né? Como é que a Mata Atlântica daqui da nossa região, que pega Friburgo, até pega São Paulo também, como é que ela se representou lá no sentido de trazer investimentos para a preservação? Só queria fazer esse parênteses, eu não sei se eu estou certo ou se estou errado. Eu não sei te responder assim com certeza em relação a isso. Então, só você não sabendo responder, eu já sei que eu estou pouco certo. Mas nós sabemos que tem projetos aqui importantes, sim, né? Aqui do Regenera. Assim, né? Lá em Belém, né? Um eco, a Mata Atlântica, não teve muito esse eco lá, não. Pois não, eu vou. Desculpa. Não, que é isso, estamos juntos aqui. E aí, em relação que você perguntou sobre a COP ser um evento só de clima, né, ou não, né? Governança. Eu vejo, assim, como educador, Roosevelt, eu acho que o Fernando pode concordar com isso, possivelmente, tem muitos pesquisadores, né, porque é um problema de conexão. A gente está falando de um problema de desconexão com a natureza, essencialmente. Né? Que sentido? No sentido de porque eu gosto sempre de lembrar o seguinte: emissão de carbono é lixo no ar. Perfeito. É importante a gente lembrar isso. Emissão de carbono é lixo no ar. Perfeito. A gente tem poluição da terra, tem poluição da água, dos rios, do oceano e tem a poluição do ar. A emissão de carbono é poluição. Ou seja, é um problema de um modo de produção que excreta um tipo de resíduo para essa substância que a gente precisa para viver. E que ela contamina, faz mal, não só para a fauna, para a flora, como ela interfere nesse aspecto climático, né? Da absorção e da refração de calor. E essa reserva de lixo cada vez lá em cima mais intensa. Mais intensa. Mais intensa. E as reservas de lixo aqui de baixo estão emitindo o tempo todo. O nosso aterro sanitário está lá emitindo 24 horas por dia carbono na atmosfera, quando não emite metano. Pior ainda. Você falou do Congo, por acaso? Eu não lembro se foi na COP anterior ou se na outra. Teve uma fala muito contundente da rainha do Congo, ela falando o seguinte, ela fez uma fala muito contundente o seguinte, da relação entre as pautas, que ela falou assim: se as nações, que hoje são as nações desenvolvidas, não tivessem explorado, né, as outras civilizações, populações, através da escravidão, de um modelo que explorou seres humanos, que traficou seres humanos, que matou milhões de pessoas, que exterminou culturas, modos de vida, saberes, conhecimentos absurdamente mais desenvolvidos. A população indígena, os indígenas nas Américas, no Brasil, por exemplo, tinham, isso é catalogado, assim, é sabido, né? Que conheciam muito mais de medicina, de tratamento, tinha muito mais medicina de conhecimento ali do que a Europa. Então, assim, houve um extermínio disso. Então veja que a gente tem um modo de produção que isso é uma coisa que é incontornável. A gente, na minha perspectiva, é incontornável. Esse modelo que a gente tem dessa forma de capitalismo, como está posto, é inviável você combater o clima com esse modelo. Na minha perspectiva, é inviável. Porque esse modelo ele pressupõe duas coisas: concentração de renda, extração de recursos de maneira irresponsável e desmedida e exploração de uma mão de obra. E quando você não regular isso de uma forma razoável, que eu entendo que o mundo não chegou nessa resposta ainda de maneira clara, não tem esse modelo pronto, você não tem como combater isso.
E aí eu vejo que essa COP teve outros avanços, que aí a gente tem que entender como que esses avanços eles vão se reverberar na prática, na realidade, que teve a questão do reconhecimento dos quilombolas, teve a questão do reconhecimento da pauta de gênero, então ficou posto que haverá um dia específico para tratar gênero nas COPs, e a gente sabe, por exemplo, que a mudança climática e todos os impactos impactam, por exemplo, as mulheres de uma maneira diferente, né? Mulheres que são chefe de família, que têm já uma vida marcada por uma série de desigualdades, né? Então, quem estava lá na COP pôde sentir o seguinte, que o assunto da cultura e da vida, o assunto, ele para quem estava lá, eu acho que reverberou um pouco isso. E no a vida real, né? A vida real. A vida que se a passa. A vida real, né? A vida real. E aí essas contradições que você lá colocou. de Belém, que está fazendo o seu quitute, né? Que incomodou lá o Merz da Alemanha, coitadinho. E aí, assim, essas contradições, né? Que a despeito de a presença do indígena ali na COP, que em algum momento pode parecer uma coisa figurativa, que pode ser usado, e é usado como marketing, e se você for conversar com indígenas, ele vai dizer que foi usado como marketing, ele vai dizer que faltou escuta, tudo isso aconteceu. Mas também aconteceu o confronto. Isso. Aconteceu a coragem, na minha perspectiva, há uma coragem de fazer lá e de enfrentar. E de ter ali um fechamento, e de houve um diálogo, houve uma conversa, né? Houve esse embate. E pôde se escutar de uma maneira diferente das outras COPs. Fernando, 2 minutos para a gente concluir. O papo está muito bom, mas infelizmente é aquele momento em que a gente tem que dizer que a gente tem tempo. Eu queria que 1 minuto você desse aí o seu recado com relação ao que você vê. Eu disse num certo momento que a gente às vezes trata aqui de um plano, né, de governança e tal, que está um pouco distante do dia a dia, né, dos filhos, dos netos, dos colaboradores de nossas empresas, cada um buscando aí o seu enfrentamento diário, né? Mas se você pudesse falar de uma forma, em 1 minuto, real, né? Acho que a gente podia falar assim, o que a COP30, né? Tem a ver com Nova Friburgo, o que Nova Friburgo tem a ver e com os a municípios COP30, aqui, Teresópolis, né? Petrópolis e os outros que a gente pode isso redes é uma sociais. Coisa, essa coisa muito importante, né, para a gente perceber, por exemplo, em toda a nossa região, aqui, aliás, o estado do Rio, tem um problema muito grave de gestão integrada de resíduos sólidos. O estado do Rio de Janeiro, embora só tenha... O que é resíduo sólido? Rapidamente. Lixo. Resíduo sólido, não sofisticado. Nós somos muito ruins do lixo. Só na nossa cidade mesmo a gente tem um monte de problema de lixo jogado pelas estradas, pelas ruas e por aí afora. Nós somos muito ruins de lixo. Então a gestão integrada de resíduos sólidos, a gestão do lixo, de toda essa região que você falou aqui, é muito importante a gente escalar na qualidade, a gente vir a ter coleta seletiva, a gente separar os nossos resíduos recicláveis, mandar para reciclagem. Isso é uma coisa que a gente pode fazer, está ao nosso alcance, né? E a gente só não faz por falta de poder público, né, liderando esse processo. Porque, por exemplo, os resíduos sólidos no Brasil é do município. O município é que é o responsável pelos resíduos sólidos. Então essa é uma questão. Nós que estamos aqui em Friburgo temos uma outra dimensão, que é a dimensão da mata. Nós temos uma mata atlântica aqui, da maior biodiversidade de mata atlântica do Brasil, está aqui em Nova Friburgo. E por conta disso nós somos uma fábrica de água. E água é o mineral mais importante dessa próxima fase do nosso século, porque com aquecimento global, cada vez mais a água, o pessoal está falando de terras raras, mas quando faltar água, ninguém vai comer terras raras, entendendo? Você vai precisar de água. E Nova Friburgo tem essa característica de ser um grande produtor de água. Então eu acho que se a gente conseguir aqui na nossa área, a gente melhorar a nossa administração dos nossos lixos, né, com coleta seletiva, etc., e da nossa mata para gerar cada vez mais água para o estado do Rio, que é seco, eu acho que isso já está de bom tamanho. Obrigado, Fernando, pela sua participação, sempre muito presente, atuante e ativo aqui na nossa região. Professor Pedro Rivas esteve lá, fez o esforço para que pudesse se colocar lá numa COP, algo que é mundial, que a gente fala de 180 países. Primeiro, um orgulho nosso
de poder ter na nossa representação, da nossa região, do nosso estado, você ter buscado estar lá, quer dizer, talvez uma obstinação sua. Mas eu termino nesses 30 segundos aí finais para você, dizendo para você o seguinte: dá tempo. Com certeza, dá tempo. A gente tem que... Eu fico com a frase de Ailton Krenak, que ele fala assim: enquanto pudermos contar mais uma história, estaremos adiando o fim do mundo. Então, quem planta, quem busca uma transição, um novo mundo, tem a oportunidade de sentir e viver que existe um novo mundo sendo construído. Queria agradecer, professor, os professores, né? Porque eu acho que é sempre importante a gente ter esse trato, porque nesse momento a gente faz a valorização também da educação. Nós estamos fazendo isso aqui, um processo educacional, né? E a questão não é de agora, nós não tratamos somente do problema, tá? Nós temos que tratar das soluções. A gente fala muito dos problemas, mas nós temos as soluções aqui. E o que fez, por exemplo, o professor Pedro Rivas, ao estar lá em Belém, foi buscar soluções. Não foi diagnosticar problemas. O que faz aqui o professor Fernando, aqui, esse ativismo dele diário, né? Acho que é plantar soluções. Então, queria agradecer a você, dizer que esse papo ele não começa e muito menos termina aqui hoje. Mas acho que se, por acaso, valeu para você que ao começar este programa, você via a COP como algo muito distante de você, e se a gente de alguma forma trouxe para você uma proximidade, que o termo COP ele talvez seja um pouquinho sofisticado, ele pudesse ser distante, mas hoje acho que as soluções, não os problemas já, as soluções estão nas nossas mãos. E cabe a você agora dar esse passo. Dá tempo? Com certeza, eu acredito que dá. Um abraço e até a próxima semana. Até lá.